Olá, amigos, olá, amigas, olá, internautas, aqui estamos aqui nessa noite de quinta-feira, são 20 horas. Pessoal, e sempre às quintas, às 20 horas, a gente está por aqui. É dia de entrevista, de receber convidados e levar até o nosso grande público assuntos importantes. Não só nas quintas, temos 2 dias da semana para receber os convidados. Terças também. As terças também, sempre às 20 horas, são ocasiões para a gente receber aqui entrevistados e assuntos importantes serem abordados. Portanto, terças e quintas, hoje é quinta, mais assuntos importantes é levado a você. Hoje nós vamos entrevistar alguém que é importante aqui na cidade, um baiano que ama Iporá, chegou há pouco tempo na cidade, ocupa espaços importantes aqui. Eu vou entrevistar hoje ele aqui comigo, o professor Pablo. O Pablo tem um nome pomposo. Eu quero ouvir dele próprio o nome completo dele. Boa noite, internautas. Querido amigo Valdeci, é uma honra voltar a esta casa. Esta casa que sempre me acolheu muito bem. Sempre conversamos, né, Valdeci, em off, sempre trocando boas ideias, sempre aprendendo contigo, com os amigos do Oeste Goiano. Pablo Roberto Fonseca Santana. Eu disse, é um nome pomposo. Pablo Roberto é a origem da história de amor dos meus pais. Sim. Meu pai enviava poesias de Pablo Neruda para minha mãe. Ah, sim. Do livro 100 Sonetos de Amor. Eles têm até hoje o livro daquela época e eu comprei uma cópia para mim. E Roberto foi o que minha mãe queria que eu tivesse o nome de meu pai, Roberto. Tem uma história aí. E o sobrenome mesmo é Fonseca Santana. Ele é baiano, ele é uma pessoa que hoje está numa função, e é por essa função que nós vamos entrevistá-lo. Ele está na função de coordenador do curso de Direito da UEG. O UEG, aonde ele chegou e já é funcionário efetivado. É nessa condição que nós vamos entrevistá-lo, mas o Pablo é muito mais do que isso. Ele já foi funcionário do TST, Tribunal Superior do Trabalho, atualmente está na função de analista do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, não é isso? Atuando aqui na Vara do Trabalho de Iporá, não é isso? E ele, funcionário também efetivado da UEG, e é nessa condição que a gente vai entrevistá-lo. E fique à vontade aí, Pablo, além do que eu disse aqui, um pouquinho aí da sua história da Bahia até aqui. Bem, Valdeci, resumindo, sou baiano de Itabuna, do sul da Bahia, clima maravilhoso, terra do cacau e do chocolate, perto da terra da Gabriela, terra do Jorge Amado. Jorge Amado é nascido em Itabuna, não é em Ilhéus, certo? Existe uma polêmica, não tem mais. E desde cedo, Valdeci, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu aprendi que é o esforço que leva a gente a crescer. E o exemplo também ajuda. Eu tive o exemplo dos meus pais. Eu vi meus pais crescendo. E, junto com isso, meus pais tinham muitos livros. Só que eu era criança, interessante a história, né? Eles tinham, na época, uma locadora de videocassete. Anos 80, tá, gente? O Pablo aqui já tem uma rodagem. E houve um assalto, minha mãe não queria mais aquela locadora, e simplesmente deixaram um monte de tralhas no local que ficava a locadora, que era uma garagem. E eu via um monte de livros lá, e eu achava que, como estava escondido, era proibido eu ficar lendo. E eu ia escondido e ficava lá a tarde toda lendo. E até que eles falaram, cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Eu estava lá tossindo, que eu sou asmático, tossindo e lendo. Aí meu pai, o menino gosta de ler. Só tinha uns 8 anos de idade, 8 para 9 anos. Limpou todos os livros, levou lá para casa, falou, filho, pode pegar o que você quiser. Liberou, e você achava que era coisa proibida. É criança, né? A cabeça de criança como era, porque antes disso, o que aconteceu também? Eu gostava de jogar bola, mas sempre fui um péssimo jogador e usava óculos. Aí certa vez eu levei uma bolada no rosto que quebrou a lente aqui, que eu quase fiquei cego de um olho. A minha mãe me proibiu de jogar bola de óculos. Só que sem óculos eu não enxergava nada. Então tive que desistir do futebol, seria um fracasso mesmo, total. Nem de várzea prestaria. Mas aí apegou aos livros e foi bem sucedido, porque, Pablo, a ser aprovado em um concurso na época do TST, Tribunal Superior do Trabalho, isso é coisa para poucos. Imagino que foi uma concorrência apertada. Engraçado que, como eu criei esse costume de estudar desde cedo, Valdeci, eu, como falei, eu tinha um exemplo da minha mãe e do meu pai.
A minha mãe, com 19 anos, passou no concurso do Banco do Nordeste. A minha mãe. E eu, com 19 anos, passei no concurso da Caixa Econômica. Foi o meu primeiro cargo público, né? Primeiro emprego público. Aí depois eu pedi demissão, porque eu morava em Porto Seguro, ficava longe da UESC, em Ilhéus, não conseguia estudar. Continuei a labuta e veio o segundo concurso, que foi advogado da Petrobras. Só que esse aí eu não cheguei a assumir. Continuei. Sempre por concurso? Por concurso, mas eu também trabalhava. Era trabalhando, estudando e me virando. Sim, os cargos que você ocupou, quase sempre concurso. Sim, fora a advocacia, que eu também cheguei a advogar por 3 anos quando eu me formei. Veio outro cargo também, que esse outro cargo foi paralelo ao TST, que foi técnico do Tribunal Regional Federal, Justiça Federal, da 5ª Região, que eu passei lá em Aracaju, Sergipe, e passei no concurso para analista judiciário do TST. Aí, desde junho de 2008, que eu sou vinculado ao TST. Atualmente, ainda sou vinculado ao TST. O TST me removeu, me emprestou, vamos colocar assim, para o TRT do Goiás. E o TRT do Goiás usa o seu serviço aqui na Vara do Trabalho de Iporá. E eu fico muito honrado com isso. Aqui a gente está sob a liderança do Dr. César Silveira, que é um grande jurista. César Silveira, que inclusive foi convidado para vir aqui e aceitou. Falta acertar aí a data. Nós estamos aqui com o Pablo Roberto Fonseca Santana. É apenas o início aqui de um bate-papo para a gente falar lá da função dele como coordenador do curso de Direito da UEG. Será aqui o nosso assunto. E ainda numa preliminar aqui, Pablo, a sua identificação com o Iporá e o seu relacionamento com o Iporá parece ser indefinitivo, tendo em vista que sua esposa é hoje também uma funcionária efetiva da rede municipal de ensino. Exatamente, exatamente, Valdeci. Ela é a Vanessa. A Vanessa hoje, inclusive, foi a razão de eu vir morar em Iporá. Iporá, a primeira vez que eu ouvi falar foi em 2022, quando eu estava na Corregedoria Geral do Instituto do Trabalho. O ministro que eu estava vinculado era o Corregedor Geral. E fizemos uma correição no TRT do Goiás, aí surgiu o nome Iporá como destaque entre as varas mais produtivas do Estado. Hoje está em primeiro lugar, por sinal, pelo 2º ano consecutivo. E a Vanessa veio fazer essa prova aqui, passou, e em final de fevereiro de 2023, ela veio tomar posse. Eu segurei um pouco, eu vim em agosto de 2023, ou seja, eu vou completar 3 anos aqui em Iporá no próximo mês. E vai ser pai de um menino que vai nascer aqui em Iporá. Ele é o Pablo Roberto Fonseca Santana, será o nosso entrevistado aqui hoje. Estamos agradecendo a todos que já estão nos acompanhando, aí esses milhares que nos acompanham no Instagram, onde já temos 180 mil seguidores. Tem aqueles que preferem nos acompanhar no YouTube. Nosso canal no YouTube é o Oeste Goiano Notícias, seja no YouTube ou no Instagram. Gratidão a todos que passam a nos acompanhar. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E eu preciso dizer que essa transmissão conta com apoios. Nós contamos com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo Iporá. Baratão Shopping está conosco nas transmissões das terças e quintas. Atenção, hein? Quem mora em Iporá, dentro do perímetro urbano, pode comprar no Baratão pelo WhatsApp. E para isso o pessoal já memorizou, já tecla sempre aí o 64 981 54 1495. É por aí que compra do campeão de preços baixos, o Baratão Shopping. Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. Atua em desembargos de planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel. Esses dois são experts em meio ambiente. O contato deles é 649-9623-5621. Aqui nas terças e quintas temos também, sempre conosco, Posto Rede Parceirão. 2 endereços de combustíveis de qualidade. Posto Rede Parceirão está ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão e o Parceirão é sua casa nas rodovias. Temos também nas transmissões Laboratório Bioanálise. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará, 365. E além de Iporá, o Bioanálise é aquele laboratório que faz coleta em outras cidades, em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Eu continuo por aqui entrevistando o Pablo Roberto Fonseca Santana, coordenador do curso de Direito. Você assumiu lá a coordenação do curso de Direito da UEG, foi em abril, né?
Abril deste ano. Em abril desse ano. E de lá para cá, como é que você encontrou o curso e as inovações que você está tentando implementar? Vamos lá, Valdeci. Antes, só vou puxar uns meses antes, que até junho de 2025 eu estava na Uniporá, como professor. Tem uma história, exatamente. Aliás, é até inédito, Pablo, que você ter coordenado 2 cursos de direito da mesma cidade, né? Um na área privada, da Uniporá, até junho, e agora coordenando o outro curso de direito da faculdade pública, a UEG. Sim. Quer dizer, é uma coisa diferente, né? São experiências totalmente diferentes, Valdeci. Até 30 de junho eu estive na Uniporá como professor e coordenador. Julho a gente descansou um pouco e em agosto do ano passado a gente iniciou como contrato temporário na UEG. Fizemos a seleção e fomos convocados. Só que eu já tinha saído o resultado do concurso para professor da UEG. E aí eu estava esperando ser nomeado para tomar posse. E aí aprovado em mais um concurso. Foi o quinto. O quinto concurso aprovado. O quinto concurso, e veio a nomeação em março desse ano e a posse em 7 de abril deste ano. Sim. E então, empossado e aí em seguida coordenando o curso, agora fale para nós aí de como é que você encontrou o curso e como é que você está tentando aí alavancar esse curso para que fique ainda melhor. Porque o pessoal fala sempre, né? O curso de Direito da UEG tem qualidade, além de ser um ensino gratuito. Mas eu quero ouvir isso de você. Tem sim, gente, qualidade e muita, e sempre teve. Eu costumo falar para todo mundo que eu peguei o curso de Direito, eu peguei uma Ferrari. Eu peguei o curso muito bem organizado. A minha antecessora, a professora Leiliane Emoto, professora, se a senhora estiver assistindo, a senhora e o Luiz, um abraço, tá? Sou seu admirador, te respeito muito. Luiz também. Ela fez um excelente trabalho. 3 anos e meio como coordenadora do curso, ela conseguiu organizar o curso. Eu digo que ela fez quase o impossível. Ela e, antes dela, o professor Douglas Mesa Casa, que hoje é o coordenador central de todos os cursos de Direito da UEG. Eu sou o 3º coordenador daqui da UEG. E o trabalho deles foi excelente, num período muito mais difícil. Eu estou pegando agora a parte mais tranquila, digamos assim, que tem um corpo docente fantástico, que daqui a pouco eu vou falar dos colegas lá, os projetos que os colegas também já trouxeram, já começaram, e vão começar outros fantásticos em 2027. Sendo assim, então a gente começou só tentando manter a roda girando com um excelente serviço que foi feito. Pegamos já alunos empolgados com o estudo, alunos extremamente estudiosos. Eu costumo falar, eles gostam de falar que eu tenho uma fama de exigente, mas eu também tenho uma fama de justo, tá? Os alunos podem confirmar isso no sentido de que quando a gente enxerga um grande potencial, a gente faz de tudo para ajudá-lo. E eu já enxerguei grandes potenciais nesse curso de Direito. Eu não completei ainda um ano lá, somado o contrato com efetivo e coordenador. E eu já consigo citar de cabeça, assim, uns 15 que o que eles quiserem ser na vida, eles vão conseguir. Eu tenho exemplos, amigos meus que fizeram o curso de Direito lá e foram aprovados no exame da OAB antes mesmo da conclusão. Muitos, Valdeci, muitos. Márcio Rivaí Gontijo, amigo nosso, é um exemplo, está aí advogando. Eu vejo tem vários, né? Eu vejo uma capacidade de dedicação deles, e um abraço para todos que estiverem me assistindo, tá? Vocês sabem do respeito que eu tenho por vocês, da admiração também. Eles nos estimulam, Valdeci, a cada dia estudar mais. Então, assim, é um desafio também pela inteligência e pela aplicação deles. Força a gente a ser melhor. Isso é algo que me encanta. É um desafio do ganha-ganha, sabe? Você tem um desafio de liderar 232 alunos, vai para 240 agora, com 8 da minha vaga, mas, em compensação, são excelentes alunos. É alunos que me procuram querendo mais. Eles não querem o jeitinho. Então, por isso que sai um núcleo de profissionais assim de destaque para a região. Pablo, o ensino universitário ele é feito de certas grifes, né? O NB, o FG, PUC, Fundação Getúlio Vargas, são tipo grifes. E dizem que quem sai de lá sai como um gênio. Mas eu quero contrapor aqui e te ouvir o seguinte: o aluno, com o esforço dele, supera essas grifes, não? O aluno, com seu esforço, supera qualquer grife, qualquer uma. A gente vê nos tempos de hoje, com rede social,
com inteligência artificial, ainda tenho o prazer de encontrar alunos lendo. Que você também é um leitor, nós somos leitores, né, Valdeci? Isso encanta a gente. E quando você bate o olho, você já fala, esse vai crescer muito. Mas, professor, você nem conhece o rapaz? Não precisa conhecer, basta ver o que ele está fazendo. Então, o que é que acontece? É esse que se destaca. Eu vim de universidade também do padrão UEG, universidade até menor do que o UEG é toda capilarizada, a UESC é só em Ilhéus. E a gente concorreu com gente da USP, da UNB, da UFG. Você se fez lá dentro buscando voluntariamente o conhecimento. E outros colegas mais ainda que E numa época em que a internet ainda talvez não disponibilizasse tanta informação como hoje. Quando eu formei não tinha nem YouTube. O YouTube veio em 2005. Eu sou da turma de 2004/2. Vou fazer 22 anos de formado em Direito. Então, é outra realidade, mas a gente também tem que ter o respeito à realidade dos alunos. Cada um vive a sua época. Eu vejo alunos também com a facilidade gigantesca de pegar o conhecimento por meio desses meios eletrônicos. Eu vejo muito aluno com Kindle, com iPad mexendo, não vou falar marcas, com tablet mexendo, até no próprio notebook, e eles aprendem desse jeito. Eu ainda sou da época do caderno, somos da época do caderno, mas a gente tem que aceitar que essa é uma forma de conhecimento, desde que seja levada a sério. Eu só tenho a admirar, a elogiar. E falando de novo do ensino, Valdeci, existe uma diferença muito grande, já que a gente falou dessas minhas duas experiências, na docência particular e na pública, é muito diferente. Me perguntam muito isso. Professor, qual é a diferença? É uma diferença e não é crítica nenhuma das duas. É normal. A universidade particular, é claro que ela prima por se manter. Ela prima pelo resultado. É algo totalmente normal e válido. Ela quer crescer, ela quer ter mais alunos, ela quer ter um resultado financeiro melhor. Ela é uma empresa. Claro. A universidade pública, ela já pode se permitir ir um pouco mais além. Ela ir um pouco na formação mais sólida do conhecimento humano. Tanto que nós temos disciplinas de núcleo comum na UEG. O aluno de Direito cursa uma disciplina de História, de Biologia, de Matemática, de Geografia, de Letras. Nós temos professores que interdisciplinam. No curso de Direito, nós temos professor de Letras, professor de História, lecionando para os nossos alunos. Tínhamos professor de Geografia também. Então, assim, coisa que na faculdade particular dificilmente teríamos, mas na pública a gente tem essa interdisciplinariedade que só faz crescer o conhecimento. Você é mais completo quando você adquire um conhecimento mais amplo, mais holístico. E isso eu vejo muito na UEG. A UEG se preocupa muito com essa base. E quem sabe a base vai longe. Pode mudar a lei que for, Valdeci, eu sempre falo isso. Muda a lei que for, mas se você tiver o conhecimento básico, você consegue se adaptar às mudanças. Exatamente. Nós estamos aqui entrevistando ele, o professor Pablo Roberto Fonseca Santana, o coordenador do curso de Direito da UEG. E nós estamos trazendo ele aqui, especialmente porque na segunda-feira a UEG lá vai fazer um evento. Nós teremos lá uma capacitação, instrumentos jurídicos normativos, de proteção às mulheres, combate à violência de gênero. Nós vamos falar sobre isso aqui com ele, mas no final da nossa entrevista. Segunda-feira é das 13 às 17 horas. Nós teremos lá como ministrante o segundo-tenente Carlos Antônio Ferreira de Oliveira. Esse vai ser o nosso último assunto aqui dessa noite de sexta-feira, na entrevista com o coordenador do curso. Antes disso, Pablo, eu quero te ouvir sobre o direito na UEG, porque a gente sabe que é muito mais do que entre quatro paredes. Lá tem vários projetos em execução. Eu quero começar a te ouvir sobre isso. Perfeito, gente. Muito do direito, o pessoal critica demais, e alguns alunos criticam, outras pessoas de fora, com toda a razão, que a gente tem que sair um pouco daquele arcabouço teórico. O direito não é só sala de aula. Aliás, nenhuma ciência é só sala de aula. A ciência também precisa da pesquisa e da extensão. É o ensino, pesquisa e extensão, né? O tripé do meio acadêmico no Brasil. O ensino nós temos, a pesquisa nós temos uma pesquisa agora que está começando, ficando vasta, e a extensão também. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente insere o aluno na realidade social e, em cima dessa realidade social, ele vai, por si só, perceber a importância e a influência do direito na prática. Eu tenho aqui, até trouxe uma cola, porque são tantos projetos, né, Valdeci? Pode começar a enumerar aí, Pablo. E eu vou enumerar por cada professor, que eu queria mandar um abraço para todos os docentes do curso de Direito,
e também estender a todos os outros cursos também, a toda a UEG. E fiz bons amigos lá, continuo fazendo bons amigos, e é um ambiente de muito aprendizado, de muito respeito, Valdeci, algo que eu acho fantástico. Precisamos, inclusive, nos enturmar mais. Recentemente eu estive conversando com a professora Paula Junqueira sobre trabalho infantil, sobre o combate ao trabalho infantil. Então misturamos duas áreas diferentes de conhecimento, geografia e direito, e deu certo. E falando dos projetos nossos, nós temos projetos em andamento e projetos para 2027. Eu vou pedir licença para eu falar por ordem alfabética de cada professor. Sim, pode ser. O professor André Nevaldo, que é mestre e doutor em Direito, ele tem um projeto em andamento que ele está sendo a criança, um olhar interno e externo do sujeito de direito. Criança e uma releitura do conceito de cidadania. Esse projeto ele herdou do outro professor, do professor Luiz Mar, um abraço, professor, e ele está tocando, que vai até o final do ano. Aí, em 2027, começa o projeto do próprio professor Adenevaldo, que se chama Direito na Calçada, Diálogos de Cidadania e Justiça com a Comunidade Iporaense. O nome já diz tudo. Esses projetos são assim de situações em que o cidadão pode recorrer ao curso numa prestação de serviço? É isso? Além disso, o projeto, como é que funciona o projeto? O professor, ele é, na verdade, um supervisor, um orientador. O professor capacita os alunos para os alunos entregarem uma prestação de serviço para a comunidade. Ele vai capacitar os alunos para os alunos saberem falar sobre cidadania e justiça com a comunidade de Iporá. É assim que funciona. Todos os projetos são nesse sentido, Valdeci. O professor capacita o aluno, professor intermediário. Capacita para o aluno já se inserir na comunidade. É claro que ele não fica solto, né? Está ali o professor nos bastidores acompanhando tudo. E são grandes mestres. Por exemplo, o professor Brandon Andrade Oliveira, professor mestre em Direito. Ele está com um projeto fantástico para 2027. Ele gosta muito de cinema e ele vai envolver cinema e direito. Um projeto chamado Diálogos entre Direito, Diversidade e Cultura Pop. Limites e possibilidades para uma leitura crítica a partir do mainstream. Então vai ter vários filmes e ele vai fazer uma interpretação jurídica e social deles aí. Fantástico projeto, já até prometi para ele que sempre que eu puder eu estarei lá, prestigiando. Aliás, todo mundo, né? Todos. Muito o bem. Projeto é de todo mundo. A professora Lorena Torres de Arruda, que é a nossa vice-coordenadora, mestre e doutora em Direito também, ela está com um projeto para 2027, que é o Direito que Transforma. Educação Jurídica, Cidadania e Acesso à Informação. É realmente a questão de socializar o conhecimento jurídico. Todos os projetos, Valdeci, envolvem isso. Envolvem a gente sair daquele meio acadêmico, sair da sala de aula, para mostrar que a nossa ciência tem influência gigantesca na sociedade. Eu costumo falar que deveria ser obrigatório, e vai ser agora, né, que mudou a lei agora recente, que vai ter noções de direito e cidadania na educação básica. Isso é dentro daquela premissa de que a ninguém é permitido ignorar a lei. Essa premissa é uma premissa que a gente brinca no direito, que é uma premissa quase impossível, né? Como é que a gente vai conhecer todas as leis? Esse argumento... Mas quem julga leva em conta isso. Leva em conta isso. De que é obrigado a conhecer a lei, sabendo que é impossível, né? São N leis, N códigos, enfim, impossível. O que é que... Só curiosidade para todos que estão ouvindo, esse princípio, esse brocardo jurídico, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, ele veio das leis introdutórias. Hoje está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei que introduz o sistema de direito privado, direito civil, no Brasil. E por que isso é alegar? Porque você não pode alegar que desconhece se todo mundo é obrigado a seguir. A lei, gente, é um comando genérico e abstrato para todo mundo. É porque se não tivesse essa premissa aí, a pessoa condenada poderia dizer, eu não sabia que não podia. Então, é claro que tem que ter essa imposição, porque senão de nada valeria, porque a alegação derrubaria a sentença. E eu digo muito, Valdeci, também que o direito ele trabalha muito em conjunto com o bom senso. Quando ele foge do bom senso, está fugindo um pouco da ciência jurídica. A ciência jurídica ela traz um equilíbrio muito grande. É porque, às vezes, o leigo olha assim, não, é muita formalidade e tal. Quando você começa a aprender o direito, você vê a grandiosidade do sistema que é. Eu costumo falar também, em tom de brincadeira, que a partir do momento que o homem dominou a agricultura, saiu das cavernas, morou em sociedade,
ali entrou regra jurídica. Precisou ter um regramento. Então, goste ou não goste do direito, ele está presente na sua vida, na vida da sociedade. Ô Pablo, e nessa de não poder ignorar a lei, a mão de quem julga leva em conta o aculturamento daquele que está na condição de receber uma sentença? A mão de quem julga, normalmente, o que a gente trabalha muito com o juiz? Eu trabalhei 17 anos como ministro lá do Tribunal Superior e agora estou 1 ano e 3 meses trabalhando com o juiz. O juiz, é claro, um ser humano, ele tem suas preferências, ele tem seus lados, mas ele se acostuma a ser uma pessoa de cunho técnico. Então, o que a gente vê muito é a preocupação com a produção de prova, na prática é isso. Você alega alguma coisa, você tem que provar. Você diz o contrário, você tem que provar que o contrário está certo. E aí o juiz trabalha muito com essa questão técnica. Então, às vezes a parte se sente injustiçada, mas procura advogado, conversa, o advogado vai informar, olha, ele decidiu com base nas provas dos autos, no que foi produzido lá. Porque tem gente que contesta, você, ele condenou, mas o condenado é um coitadinho, é um desinformado. Isso não tem nada a ver, então. É porque, às vezes, há o apelo emocional, Valdeci. E o apelo emocional, ele não é jurídico. Ele não conta nessa, não. Ele pode ser social. Existe um caso no direito penal de violenta emoção, mas não vem ao caso. Nesse sentido do apelo midiático, em regra, eu vou dizer assim com quase 100% de certeza, permitindo até falar com 100% de certeza, que não se aplica essa questão do favoritismo de um lado ou de outro. O direito tem regra, Valdeci. O problema que acontece muito, e isso eu falo muito em sala de aula, que a gente tem que diferenciar o direito explicado pelo influenciador digital do direito das decisões. Então eu falo muito em sala de aula, gente, não há problema nenhum você acompanhar um influenciador, um jornalista, mas você como profissional do direito, você tem que ir lá ler a decisão. Estamos entrevistando ele, o professor Pablo Roberto Fonseca Santana, coordenador do curso de Direito da UEG. E nós estamos aqui em uma transmissão que conta com apoios. Nós temos o Laboratório Bioanálise conosco, nos apoiando aqui na transmissão. O Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade da entrega de resultados. O Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e além de Iporá, faz coleta em Amorinópolis, Jalpacia, em Piranhas. Temos nas transmissões o Posto Rede Parceirão. Esse posto é aquele que tem o combustível que te leva mais longe por um menor preço. 2 endereços para te vender esse bom combustível, em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais está conosco aqui nas transmissões. Essa empresa, a Bioenge, é para aquelas pessoas que precisam de obter documentação na área de meio ambiente. Sim, quem precisa de documentação na área de meio ambiente, procura a Bioenge, procura a Maiara e o Wendel. O contato deles, 649-9623-5621. Baratão Shopping, 4 décadas, mais de 4 décadas, servindo Iporá e servindo a região. É o campeão de preços baixos. Baratão Shopping está agora em fase de ampliação do seu estacionamento, inclusive com área coberta. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos e vendendo para Iporá e para a região. Eu continuo aqui, tendo do meu lado o coordenador do curso de Direito da UEG, o professor Pablo Roberto Fonseca Santana. E, Pablo, você falava aí dos projetos que estão em execução e até daqueles que estão programados para 2027. É um trabalho de planejamento aí que já se planeja projeto para o ano que vem. Eu quero até que você dê continuidade aí na lista de projetos que nós temos em vista aí para o futuro. Vou continuar, porque se eu não falar do próximo, tem ciumeira. Então, o próximo vai reclamar, que inclusive é o papai do ano. Um abraço, professor Tiago Preto, mestre em doutor em Direito, que ele vai começar um trabalho fantástico, Valdeci, que é sobre remissão pela leitura. São os presos condenados que leem. Estimular os presos a lerem. Exatamente. A remissão pela leitura, ela abate o quê nas penas? Ela vai bater a própria pena. Eu gostaria até depois... São dias. São dias. Cada 3 dias. Existe uma quantidade lá que faz a remissão da pena. E o professor Tiago, a gente está muito conversa sobre isso, vai conversar com os juízes locais, com os promotores, e eu tenho certeza desse sucesso. E talvez envolva até nossos colegas de letras também. E o professor Tiago Preto, falando dele de novo,
Ele que está capitaneando atualmente esse projeto que a gente vai falar no final da palestra de segunda-feira, que era um projeto do professor Luizmar Ribeiro. Professor Luizmar, um grande abraço para o senhor, foi vice-coordenador de Direito da UEG, e o professor Tiago assumiu com um brilhantismo típico dele. E a professora Vanessa também, toda a Vanessa é gente boa, né? Sou suspeito de falar da Vanessa Mello, ela tem um projeto em andamento, que é o Envelhecer no Oeste Goiano, fez um trabalho lindo com o pessoal da Melhor Idade recentemente, e em 2027 ela começa com outro também que eu achei fantástico, Educar para Respeitar, formação em direitos humanos nas escolas. Vocês estão vendo aí a preocupação dos nossos colegas professores da UEG. Eles querem levar o conhecimento jurídico para a sociedade e para os alunos do ensino fundamental e ensino médio. Olha o nível da coisa que a gente está caminhando aqui na UEG. E o professor Ian Diego, que também mestre e doutor em Direito Penal, ou em Direito, ele está com um projeto para 2027, e esse projeto já vai ser um sucesso, né? Ele é especializado em júri, grande criminalista de Barra do Garças, que também vai começar a atuar aqui, que é a Academia do Júri, formação popular para a democracia, cidadania e justiça criminal. Eu estou entendendo que isso aí é para chamar aqueles que estão listados como possíveis membros do Tribunal do Júri para que conheçam melhor o mecanismo de procedimento do Tribunal de Júri? É isso? Também. Mas o professor Ian, ele é um cara que aprofunda tudo. O professor Ian já está pensando, além de capacitar os alunos, permitir que os alunos capacitem a comunidade para entender a dinâmica do júri. Para aceitar participar, porque tem até um problema aí de aceitar participar, né? Tem muita bronca nisso, fica sujeito a um sorteio e as pessoas não gostam muito de participar. Tem isso também, né? No procedimento do júri, sim, mas é algo que a lei determina. Tem que se superar isso aí, né? E, por último, tem o do professor Pablo Roberto, esse que vos fala. Em 2027 eu vou começar com o projeto da educação legislativa. Esse projeto consiste em capacitar os nossos alunos de direito da UEG para produzirem leis municipais. Eles vão produzir projetos de lei municipais nas cidades oriundas lá. Nós temos um estagiário que é de Jussara, ele vai fazer um projeto de lei municipal para Jussara. Quem é de Amorinópolis, Iporá. Então, eles vão aprender a produzir leis. Isso é como um laboratório para o exercício do mandato de vereador. E não só isso, também para a assessoria parlamentar, procurador do município, vai abrir um leque para eles. Esse tanto de projetos, Valdeci, abre um leque gigantesco para os alunos. Eles jogam o direito para a sociedade e começam a se destacar na sociedade. Então vai ter aluno aí que vai ficar empregado antes de se formar. Isso aí eu tenho certeza. Fora os projetos de pesquisa, que nós temos 4 projetos de pesquisa. Se vocês verem aqui, os internautas não estão vendo, mas é uma folha inteira de trabalhos. Vamos listar esses aí. Vamos listar os finais, né? O professor Brandon está com um projeto de onde andam os direitos LGBTQIA+, um diagnóstico dos deslocamentos e judicializações na democracia brasileira. A professora Vanessa com o projeto Estados, Sexualidade e Direitos Fundamentais, Autonomia Privada e Controle Estatal. São os projetos mais técnicos, tá? O professor Tiago Preto, a intranscendência da pena privada da liberdade no sistema de justiça criminal e de Porá. Dados, realidades locais. Ele fez esse projeto lá em Juí, onde ele morava no Rio Grande do Sul, e está trazendo para Iporá agora, que ele foi professor lá em Juí. E o professor Ian, de novo, um grande criminalista também, junto com o professor Tiago, está trazendo o Tribunal do Júri em perspectiva multicultural. Uma investigação sobre as práticas jurídicas e o julgamento por pares no contexto brasileiro. O Tribunal do Júri, né, como todo mundo sabe, talvez seja o maior glamour do direito. O ápice do direito é o Tribunal do Júri. A gente tem que reconhecer. Não sou do penal, sou da trabalhista, mas eu tenho que dar o braço a torcer. O Tribunal do Júri, então, é o momento mais solene. Talvez seja o momento que mais se destaque no direito. É o momento da oratória, é o momento do embate, acusação-defesa. É um momento mais dramático, mais teatral. E por isso mais bonito. E por isso mais bonito, mas antes daquilo ali, há toda uma preparação jurídica. Há toda uma gama de conhecimentos que não adianta só falar bem, Valdeci. Não adianta. E a gente sabe na prática. Tem a fundamentação. Tem que ter. E isso mas será que o jurado está preparado para isso, Pablo? Vamos partir para outro projeto. Eles vão preparar também. A nossa intenção aqui na comunidade é a gente dar umas pílulas de conhecimento jurídico para preparar a comunidade para isso.
Pablo, projetos e extensões. Foi o que você listou aqui. Sim. São esses? Isso. É uma longa lista. É uma longa lista que o professor Pablo expõe aqui com relação ao que já está acontecendo, com relação ao que vai acontecer. Pablo, agora eu ouvi você falar aí, em várias ocasiões, você falou assim, isso aqui é para 2027. Não dá para ser de imediato. Tem um planejamento, é por isso? É por isso, porque nós entramos agora no mês de abril. Então, esses em andamento que eu falei, nós temos 4 projetos de pesquisa e 3 de extensão, ou seja, já temos 3 tocando no barco agora, vão vir mais 7. Esses a gente pegou o bonde andando, estamos dando continuidade. Agora, os outros 7 são projetos criados por nós. E aí, passamos pelo edital da OEG, e até porque também, Valdeci, tem uma preparação. Tem que ter. E, diante disso, a gente está aguardando a aprovação da OEG, a gente está torcendo para que seja tudo formalizado, até porque, Valdeci, um projeto desse tem que ter provas. Tudo a gente tem que estar documentado para demonstrar que houve, de fato, uma contribuição para a comunidade. E a aula é esta classe, né? Isso. A gente lembra também, a gente volta a falar, falo sempre sobre isso, é que é pública, como você falou, Valdeci. E como pública, não quer dizer que é de ninguém, quer dizer que é de todos. Quer dizer que é o dinheiro de vocês que sustenta a gente, que sustenta a universidade. Então, o que a gente tem que fazer é dar um retorno para vocês. E o retorno no conhecimento jurídico te insere na realidade social. Meu pai costuma falar assim, olha, quem tem conhecimento do direito não é passado pela perna com facilidade. Eu falo, pai, do seu jeito eu só soube explicar. De fato, o conhecimento é que vai garantir os seus direitos, né? Direitos e obrigações. Direitos, sabe? E obrigações, né? Não é só direito, tem que pensar nas obrigações. Quando a gente fala em cidadania, a gente está falando justamente disso. É você respeitar os direitos dos outros e também saber quais são os seus direitos. Agora eu preciso perguntar ao Pablo Roberto Fonseca Santana, coordenador do curso de Direito, eu preciso perguntar a ele sobre aquele núcleo de práticas jurídicas. Pablo, porque você listou aí muita coisa que está acontecendo, outras que virão, mas vocês lá da UEG, no que diz respeito ao direito, vocês ficaram muito conhecidos com aquele núcleo de práticas jurídicas, que desde antes de você já tinha lá. Eu quero saber como é que está isso, que é aquela condição em que o cidadão de Iporá, que tem uma dúvida na área do direito, ele vai lá na UEG, vai nesse núcleo e ele ali obtém uma orientação para saber se ele tem direito a isso ou aquilo, como é que ele vai peticionar, como é que ele vai se dirigir ao judiciário. Como é que está isso lá? Porque isso foi que realmente fez a UEG ficar muito conhecida aqui no que diz respeito ao direito. Sim, e além disso, Valdeci, o núcleo de prática jurídica é algo regulamentado, obrigatório em todas as universidades, todos os cursos de direito do Brasil, obrigatório. E ele consiste em orientação. É a extensão mais comum, né, Paulo? Isso, obrigatória, a prática jurídica. E ele é a orientação e atendimento jurídico gratuito. No caso específico da UEG, existe um critério, que é o critério da situação vulnerável. Atende pessoas mais hipossuficientes, com a renda mais baixa. Não é qualquer um que chega lá, não. Tem uma triagem. Tem uma triagem, porque se a pessoa não pode pagar um advogado, aqui não tem defensor público. Então, não pode pagar um advogado, nós lá vamos fazer a triagem e assumiremos essa causa. O professor João Paulo Cáceres, que é advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, ele assina as petições, ele revisa as petições feitas pelos alunos, certo? Sob a supervisão dele, e o processo dá continuidade. Numa audiência tem que ter um advogado. Na petição tem que assinar o advogado. O professor João Paulo faz isso e ele faz isso com maestria. Fica o abraço aí, professor. Ele próprio, ele é advogado e ele assina. Ele assina, ele representa o núcleo de prática jurídica. E ele é composto pelos alunos do 7º, 8º, 9º e 10º período, que é a partir do 7º, e o professor João Paulo vai coordenando, supervisionando tudo. O que acontece, Valdeci? O trabalho, volta a falar que eu peguei uma Ferrari. A professora Liliane me entregou uma Ferrari. A gente só fez uma pequena alteração em conversa com o Guilherme, que é o nosso analista lá do NPJ. Guilherme, um abraço para você. E o Guilherme conseguiu deixar por 2 dias da semana à noite, que era uma demanda antiga. Que a gente brincava assim, olha, seu José e Dona Maria trabalham o dia inteiro. Como é que ele vai receber um atendimento jurídico gratuito se o funcionamento é das 13 às 17? Aí agora, 2 dias por semana, a gente, nas terças e quintas-feiras, tem um atendimento das 19 às 22 horas.
Ou seja, você pode sair do seu trabalho, terça e quinta, e ir lá ter atendimento jurídico gratuito e, se for necessário, será ajuizada uma ação e você não pagará nada. E não pagará nada. Isso é importante. Quem precisar de uma orientação jurídica, o EG tem. E tem muita gente procurando. Tem. A procura é muito grande. A gente até pretende divulgar mais, Valdeci. Agradeço até por esse espaço aqui que você tem para divulgar. A sociedade pode ficar sabendo, gente. Vocês sabem onde fica o EG, né? No Novo Horizonte 1, ali perto da própria Uniporá, do mercado ali ao lado. E podem ir. Nos outros dias, funciona de 8 a meio-dia, de 3 a 17, mas às terças e quintas, quem trabalha o dia inteiro, pode ir à noite, 19 às 20 horas, que terá lá o Guilherme, terá lá sempre mais de um aluno para atendê-lo e também o professor João Paulo. Vocês serão sempre bem atendidos. Também, se precisarem da minha assistência, é só entrar em contato comigo, que lá também eu estarei com o maior prazer. Professor Pablo, na segunda-feira nós vamos ter lá uma capacitação, instrumentos jurídicos normativos de proteção às mulheres. É uma capacitação. E aqui diz no panfleto que é combate à violência de gênero, um espaço de conhecimento, diálogo e fortalecimento da rede de proteção às mulheres e promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Segunda-feira à tarde, das 13 às 17 horas. Eu quero te ouvir sobre isso aqui para a gente concluir o nosso bate-papo. Isso que vai acontecer na UEG na segunda à tarde. Perfeito, Valdeci. Deixar bem claro que faz parte de um projeto de extensão. Olha o projeto sendo aplicado na prática aí. Esse projeto foi capitaneado pelo professor Luiz Mar, pela professora Leliane, e foi herdado, quem agora tomou conta é o professor Tiago Preto. E o professor Tiago, junto com as alunas e alunos do curso de Direito que participam desse projeto, conseguiram essa palestra gratuita com simplesmente, talvez, quem mais entenda da prática da Lei Maria da Penha no estado do Goiás. Que é o segundo-tenente Carlos Antônio Ferreira de Oliveira. Quem é ele? Pois é simplesmente o comandante do 2º Batalhão Maria da Penha. Em Goiás. No Goiás. Então o cara tem uma experiência fantástica. Então, Iporá recebe na segunda-feira o segundo-tenente Carlos Antônio Ferreira de Oliveira. Ele acabou de dizer que é aquele que comanda o Batalhão Maria da Penha, não é Iporá não, em Goiás. Em todo o estado do E Goiás. Batalhão Maria da Penha, todos sabem, tem a ver com a Lei Maria da Penha, que é de proteção às mulheres. E vai estar aberto, tá bom? É aberto ao público, é gratuito, vai ser no auditório da UEG. Precisa se inscrever? Não precisa. Nem precisa. Nem precisa, Aberto. gente. Aberto, todos estão convidados, começa 1h da tarde, termina às 17 horas. E o porquê dessa data, viu, Valdir? Você deixa bem claro, que era a única data disponível do segundo-tenente. Ele gentilmente aceitou se deslocar para Iporá para nos dar essa força para divulgar a informação correta. O Pablo aqui anuncia como público-alvo, quer dizer, pessoas que precisam estar interessadas no assunto, primeiramente os estudantes seus, né? Mas depois aqui falam os profissionais do direito, o pessoal da segurança pública, o pessoal da assistência social, da educação e os interessados no tema. E, de modo muito especial aqui, os profissionais do direito, né, para entender como é que funciona essa legislação no que diz respeito à Lei Maria da Penha. Mais uma vez, Valdeci, é aquela história do que a gente vê na mídia sensacionalista, né? Não é o Oeste Goiano, tá, gente? Aqui é uma mídia altamente profissional. E do que a gente vê na realidade jurídica. O segundo-tenente, ele vai trazer casos concretos do que ele está vivenciando. Então, não é panfletagem, não é frase de efeito, é conhecimento de causa. Juntamente com o professor Tiago, que é um grande criminalista também. Então, nós vamos ser capitaneados por 2 grandes profissionais da área e vai ser um conhecimento fantástico. Segunda-feira à tarde, começa às 13 horas até às 17 horas, a presença em Iporá de alguém especial. Segundo-tenente Carlos Antônio Ferreira de Oliveira, comanda o Batalhão Maria da Penha, em Goiás. Ô, professor Pablo, era isso que eu tinha programado aqui para te perguntar, e eu vou te deixar agora à vontade para um arremate aí, algo mais que seja importante ser dito e que eu não tenha te perguntado. Valdeci, primeiro eu queria agradecer a você, a todos os amigos do Oeste Goiano, e também eu gostaria de agradecer muito a população de Iporá. Eu costumo falar que estou acostumado com o calor humano do Nordeste, da Bahia,
e vocês são tão acolhedores, tão carinhosos aqui em Porá, que reduziu minha saudade do Nordeste. Aqui é uma cidade que eu vim para ficar, como o Valdeci falou, meu filho vai nascer aqui, minha esposa é conquistada aqui, e eu pretendo ficar longos anos, que Deus me permita viver longos anos, e é o mínimo que a gente pode fazer para devolver para a sociedade. Isso não é um trabalho, Valdeci, isso é algo prazeroso. A gente pode ficar até tarde da noite, pode atender a comunidade, depois eu posso deixar meu contato aqui, não tem problema nenhum. Mas todo mundo sabe aqui em Porá, mas a gente pode deixar em público também. E fica o alerta, gente. É muito bom você adquirir o conhecimento para você não ficar na mão dos outros, porque aí você consegue ter um debate mais civilizado. Você sabe apontar, descobrir se a pessoa está inventando algo para você ou se está incompleto. Mas, claro, sem briga, né, Valdeci? Algo que seja civilizado, sempre. E o direito traz essa perspectiva de você tentar equilibrar. Não é à toa que temos aquela balança como nosso símbolo. A gente sempre tenta procurar um equilíbrio. É isso aí, muito bom. Muito bom a gente ter aqui o professor Pablo, esteve conosco nesses minutos aí, nesses 45 minutos de bate-papo. Muito bom, Pablo, te ter aqui. O Pablo, que é um homem culto, é um servidor dedicado, é da Justiça do Trabalho, é agora da UEG. Bom demais te receber aqui, Pablo. Satisfação. Eu que agradeço, Valdeci, caros amigos. Grande abraço. À disposição. O Pablo foi recebido aqui no Oeste Goiano, que é uma empresa que trabalha na área de gráfica. Nós somos no estilo gráfica rápida, área de comunicação visual, e nós trabalhamos aqui, Pablo, de uma forma muito especial na personalização de objetos. Veja bem aqui, ó. Veja bem, aqui nós temos uma personalização de objeto e é um mimo que nós vamos entregar para o professor Pablo. Está aqui, Pablo, é uma personalização de objeto, é um caderno personalizado para você aqui, com o seu nome aqui, seu nome ali, é serviço do Oeste Goiano, de mimo para você recordar esse instante que esteve conosco. Obrigado, Valdeci, amigos do Oeste Goiano. Posso fazer uma propaganda aqui? Faça. Eu queria fazer uma propaganda, gente, do Oeste Goiano, tá? Que também está na nossa lista, vai fazer alguns trabalhos em nossa casa lá, que a gente vai encomendar uns papéis de parede fantásticos. Já vi as fotos do que vocês fazem. De repente é um quarto de bebê. De repente um quarto de bebê. Também está nesse meio, tá, Valdeci? E parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizam aqui, tá? É isso aí, gente. Muito bom servir Porá, servir a região através do Oeste Goiano, serviços de gráfica, é uma série de situações que a gente consegue aqui servir o nosso povo na área de impressos, banners, faixa, enfim, e além do serviço de comunicação diária aqui no OG Notícias. É sempre assim, gente, recebendo aqui os convidados nas terças e quintas. Hoje foi ele, hoje foi o Pablo, e na terça-feira a gente vai voltar aqui. Terça-feira nós vamos entrevistar aqui o pessoal da Segunda Igreja Batista de Porá, porque segunda-feira que vem, aquela igreja vai ter um evento grande em Porá. Será o nosso assunto da terça. Até lá, um abraço a todos.